Aleluia. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago capítulo 1, do verso 5 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aleluia. Que Deus colocou no meu coração, essa palavra há alguns dias. Na verdade, nós tínhamos saído daqui de Uberlândia, tinha ido até Patos, e eu tinha proposto no meu coração até essa palavra estar ministrando lá, num momento difícil, que era um velório, e são algumas coisas que nós devemos buscar de nosso Deus e vencê-las, para que possamos chegar na eternidade. O objetivo nosso, de cada um de nós que está aqui, é poder chegar diante do Senhor, é poder realmente ver o nosso Deus face a face. Não há outro objetivo maior do que esse, porque é inútil seria o nosso esforço, em vão será, se nós verdadeiramente não pensarmos assim. E sabemos que no decorrer da nossa caminhada, ao longo dessa trajetória, nós temos enfrentado problemas, dificuldades em diversas áreas da nossa vida, e iremos enfrentar enquanto nós permanecer aqui na terra. Não há outra segunda opção para o cristão, porque nós rendemos a um Deus verdadeiro, conhecemos a verdade, nos esforçamos para trilhar esse caminho que é Cristo, que é a nossa verdade absoluta, e às vezes até ficamos como o salmo lá no salmista, né, no Salmo 73, que nessa igreja tem 2 Asaf, né? Às vezes ficamos igual a Asaf. Há momentos que às vezes nós olhamos para a vida de muitas pessoas que não servem a Deus como nós servimos, não se esforçam como você se esforça, e aparentemente parece que vive melhor que nós, parece que eles não têm problemas. E interessante quando você vê o Salmo 73, exatamente o salmista está falando o que estava no coração dele, quando ele começou a observar a riqueza, a prosperidade do ímpio. E aí ele fala: olha, quase que eu me escorreguei, quase que eu me desviei. Mas interessante que quando ele chega no versículo do Salmo 73, no versículo 17, ele fala: até que cheguei no santuário do Senhor. Então veja só, eu sei que muitas das vezes nós passamos por momentos, né, atribulados, mas o quanto é importante nós perseverar,
nesse caminho que é Jesus, independente das situações. Porque não existe super homem, super mulher, espiritualmente falando, não existe. Todos nós somos carentes desse Deus, passamos por algumas e outras situações semelhantes, mas o que é interessante, nós chegamos do outro lado, porque quem é conosco é Jesus. Ele próprio diz: olha, eu estou convosco, todos os dias da sua vida eu estarei com vocês, até a consumação do século, até a volta dele. Cristo é comigo, é com você. Independente da minha e da sua atitude, porque enquanto Jesus não voltar, Ele ainda é o nosso advogado, ainda é graça. Nós ouvimos na mensagem de ontem, ou de domingo, a volta de Cristo. E quantas coisas têm nos impedido, e uma delas está nesse texto aqui que nós lemos. São dúvidas que às vezes entram no meu e no teu coração. Não somos os primeiros a ter essas dúvidas. Eu fico observando a palavra de Deus. E quando você olha para o livro de João, no capítulo 14 de João, no capítulo 3, Jesus está falando com os seus discípulos acerca da sua morte. E aí, quando ele está chegando, terminando lá no capítulo 13, ele fala que para os seus discípulos que não podia segui-lo. E eles não entenderam, estavam andando com o Senhor aqui nessa terra, mas não entenderam. E ficaram realmente preocupados, criaram-se dúvidas. Quando você olha no capítulo 14, no versículo 5, Jesus está falando que ele não sabia o caminho, então mesmo se prontifica a dizer: não, Senhor, nós não sabemos o caminho. Sabemos para onde o Senhor vai? Como sabemos o caminho? Mas como pode alguém estar andando com Cristo, 3 anos andando com Jesus, e ainda assim com dúvida? Eu sei que muitas das vezes nós pegamos simplesmente o personagem, né, o discípulo Tomé, e queremos dar uma chacoalhada nele. É o símbolo da incredulidade, mas na verdade não é. Se nós olharmos a palavra do nosso Deus, nós vamos ver que todos eles tinham algo em comum nessa questão. Porque se Tomé não estava crendo ali, quando as mulheres vão lá, depois do 3º dia, Jesus ressuscita e traz a notícia para os discípulos, ninguém deles acreditaram, ninguém creu. E aí Jesus, que conhece realmente o meu e o teu coração, ele traz essa palavra aos seus discípulos, que serve para nós, como igreja dele, nos dias de hoje. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não deixe o seu coração se perturbar. Interessante que não é Jesus falando: eu não vou deixar o seu coração perturbar. Mas ele está falando para mim, para você: não se perturbe o seu coração. Não deixe que pensamentos errados, de destruição, de tristeza, entre no teu coração. Não permita, é ele que devemos não permitir. Aí ele diz nesse mesmo texto: crede em Deus. Tenha fé em Deus. E aí ele dá algo seguro para nós: crê também nele, crê também em mim. Por que Jesus está falando isso?
Jesus tinha dado, tinha os ensinado o suficiente para eles não temerem. Mas mesmo assim, porque eles creem em Deus, que é o Pai da fé, da graça, mas creem em Jesus, que é o alicerce de tudo isso. Creem que Ele é o caminho que vai te conduzir à eternidade. Não tenha dúvida no teu coração. Não deixe pensamentos do tipo, por exemplo, você está nessa igreja em vão. O seu tempo aqui é perdido. Deixa esse caminho. Deixa essa igreja. Fique lá na tua casa. Afaste desse povo. Quantas vezes eu já não recebi esses pensamentos? Eu não sou diferente que nenhum de vocês. Pastor nenhum não é diferente. A diferença se faz naquele que está alicerçado verdadeiramente em Cristo. Essa é a nossa diferença. Quando vem um pensamento, você já identifica, sabe que não é vindo do céu, que você já sabe automaticamente, em nome de Jesus eu rejeito. Em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento. Porque o que o inimigo quer é trazer transtorno, trazer dúvida no teu coração. Dizer que esse tempo é perdido. Não é, meu irmão, não é, minha irmã, perdido esse tempo. É um tempo que nós estamos sendo formados para encontrar com o nosso Deus. É um tempo de formação, é um tempo de crescimento, é um tempo de aprendizado. A cada dia nós aprendemos na presença desse Deus. Então não deixa a dúvida pairar no teu coração. Quantas pessoas é igual esse texto de Tiago, e ele faz uma comparação que é semelhante à onda do mar. E quem de nós já não tivemos embarcado nessa situação ou não conhecemos alguém assim? Que muitas das vezes nós não consegue, realmente nós não conseguimos, ser o que realmente às vezes nós queremos. Às vezes nós ficamos igual o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E muitas das vezes nós perdemos totalmente o domínio das nossas vidas. E precisa nós entender e correr para a presença desse Deus, para Ele nos restaurar de novo, colocar a nossa vida em linha com a direção, com a vontade do nosso Deus, aleluia. Os discípulos estavam preocupados, eles tinham razão. Há 3 anos estava com Cristo, e aí estava naquele sentimento, naquele pensamento que ia ficar só. E Jesus está falando para eles: não crê em Deus. Você crê em Deus, você crê em Cristo, é o suficiente. É o suficiente se nós tivermos a nossa fé voltada para Ele. Jesus está falando isso porque Ele, como Filho de Deus, e na verdade muitas das pessoas seguem Jesus não como Filho de Deus. Talvez seria o caso dos discípulos. Seguia Jesus homem, seguia Jesus somente nessa vida, mas não estava preparado para seguir Jesus ao caminho do céu, não estava preparado. E precisamos nos preparar. Precisamos realmente rever a nossa vida. Então a primeira coisa que nós devemos vencê-la é a dúvida. A dúvida é algo
que oscila, né? Elias, lá em 1 Reis 18, 21, ele chega ao ponto de falar, realmente, chegar e falar para o povo de Israel: até quando vocês oscilam entre dois pensamentos? Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Então a dúvida faz isso, muitas das vezes. Ela te coloca em situações ruins. Não tem, muitas das vezes você vê a pessoa que tem dúvida, ela não é convicta naquilo que faz. Não, eu sou de Deus. Eu tenho meus problemas, minhas deficiências, mas o meu Deus é maior. Eu estou passando por isso ou por aquilo, mas eu vou chegar do outro lado em nome de Jesus. Então peça ao Senhor. O texto que nós lemos diz que aquele que falta, pede ao Senhor, que Ele dá liberalmente sabedoria para nós vencermos as dificuldades, os problemas. Às vezes nós estamos com a nossa visão embaçada, e quando nós recorremos ao nosso Deus, Ele abre realmente portas que ainda nós não vimos, e nós adentramos, aleluia, e alcançamos a paz que tanto realmente nós almejamos. Então vencemos a dúvida. Devemos vencer algo também, para nós chegarmos lá. Não importa se de repente nós fazemos aqui tudo certinho, como igreja. Quantas igrejas na face da terra faz tudo certinho? E será que isso é o suficiente? Não estou aqui julgando A ou B. O Espírito do Senhor conhece o meu e o teu coração. Quando você vê Amós, capítulo 4 de Amós e capítulo 5 de Amós, o povo religiosamente fazia as coisas certinhas, metodicamente, rituais por rituais, holocausto, sacrifício, oferta, dízimo ao Senhor, louvor. Mas quando você olha no capítulo 5 de Amós, a partir do versículo 21 até o 23, Amós, Deus vai falar através de Amós: não tem prazer mais nos seus cânticos, não tem prazer mais nos seus instrumentos, na lira, não tem mais. Afasta de mim. Porque o que vocês fazem simplesmente para aparecer. Porque a nação de Israel estava vivendo no tempo da prosperidade. Então estava fazendo tudo certinho, mas Deus estava reprovando tudo. E quando você olha no versículo 4, no capítulo 4 de Amós, no final do versículo 12, ele fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E sabe qual a melhor maneira de você encontrar com Deus amanhã? É encontrando com Ele hoje. Melhor maneira de nós encontrar com o Senhor amanhã é encontrar com Ele agora. Então às vezes nós achamos que nós pregamos, porque nós cantamos, porque nós vemos a igreja, e acha que está tudo ok. Mas Deus é conhecedor dos nossos corações, e Ele diz para nós nos consertar. É porque Deus te ama, é porque Deus nos ama. Imagina se Deus não se preocupasse com o povo dele na face da terra.
deixasse viver de qualquer forma, igual vive muitos aí, e nem aí para essas pessoas. Imagina se Deus esquecesse de mim, que você é misericórdia. A minha preocupação é, Senhor, não deixe eu me esquecer do Senhor, porque biblicamente quem esquece é nós que esquecemos de Deus. Isaías 49:15, mesmo que a mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, todavia o Senhor não te esquecerá. Então, uma das coisas que nós temos que buscar o Senhor e vencer a dúvida que muitas das vezes paira no nosso coração, paira na nossa mente, de muitos questionamentos que às vezes não ficou bem resolvido na nossa caminhada. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que está dentro de você para te auxiliar na hora que nós clamarmos. O Espírito do Senhor diz que a palavra do nosso Deus, que nós não sabemos pedir ou orar como convém, mas Ele ainda intercede pela igreja dele na face da terra. Então, se eu tenho problema, dificuldade, não consigo vencê-lo, eu posso recorrer a esse Deus chamado Espírito Santo, que sonda o meu coração. Sonda. Devemos ter coragem de chegar diante de Deus, não diante da igreja, não diante do pastor, mas diante de Deus, lá na nossa casa, no mais íntimo lugar que você tem lá com o Senhor, e falar: Senhor, sonda o meu coração. Eu não preciso agora temer a A ou a B, porque aqui ninguém está vendo, somente o Senhor está me vendo. Então agora Deus tenha liberdade, sonda o meu coração, vê o que está no meu coração. Vê se há algum caminho errado e me guia para o caminho da eternidade. Nós temos que ver que tenhamos como igreja sair dessa mesmice religiosa, que não acrescenta nada, que não leva a nada. Temos que nos preocupar que Jesus está voltando. E como nós encontraremos esse Deus? Como vamos encontrar com o Senhor? Se da forma que estamos é suficiente? Porque vai depender da forma que nós vivamos para tudo. Às vezes nós oramos, não conseguimos êxito. É bem verdade que acima das nossas orações está a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas quando eu olho para um texto, né, de 2 Reis 20 ou de Isaías 38, que fala de Ezequias, onde Deus tinha dado uma sentença de morte. E interessante que no versículo 3 de Isaías 38, Ezequias fala: Senhor, lembra-te de mim, lembra como eu te servi, como eu fui fiel, como o meu coração foi sincero diante do Senhor. E às vezes nós não conseguimos nada com Deus, porque Ele conhece a nossa sinceridade, a sinceridade do meu coração, do teu coração. Deus conhece. Deus conhece se nós somos fiéis a Ele ou não. Deus sabe disso, é conhecedor. E eu te digo que o diabo também é. E ele vai fazer como tem tentado, de todas as maneiras, para tirar o seu foco, para mudar o seu foco. Você já foi alcançado, lavado e remido pelo sangue do Senhor, mas ainda nós não adentramos a eternidade.
E enquanto isso não acontece, diz a palavra de Deus, Mateus 11:12, que o reino de Deus é por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele, desde a época de João Batista. Então não há moleza para ninguém. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que batalhar, vamos ter que nos esforçar, vamos ter que vencer o nosso eu, vencer realmente muitas atitudes de nós mesmos, porque a maior dificuldade que temos de vencer nós mesmos, o nosso eu, muitas das vezes não é nem questões externas, é interiormente. Porque quando a gente olha para Neemias, a gente percebe ali que Neemias tinha levantado ali na autoridade de Deus, na direção de Deus, para fazer algo que o Senhor tinha colocado no coração dele. E todas as vezes que a gente tenta fazer algo, ou que você está fazendo algo para o Senhor, o diabo é nojento, e ele tenta criar algumas situações. Já viu falar naqueles oásis, que de repente aquelas miragens, parece que é, mas não é? É isso que o diabo faz. Ele parece que te mostra algo, porque quando a Bíblia diz que ele simplesmente quer ser leão, mas ele só parece. Tem só um sonzinho fraquinho de leão mesmo nada. Quem é leão é Jesus, a tribo de Judá. Ele é o nosso leão. Mas o diabo ele tenta, e por isso nós devemos conhecê-lo também. Quando você olha para 2 Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 13 desse capítulo, ele vai falar dos falsos profetas. E no 14 ele fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Então veja o quanto que isso é sério. Você consegue às vezes pensar que alguém é de Deus, mas não é. Às vezes você pensa que uma atitude, uma ação é de Deus, mas não é. Então por isso devemos buscar de Deus o discernimento. Deus nos dá os discernimentos dessa situação, nos dá o discernimento dessa vida que eu estou levando, desse caminho que eu estou trilhando. Me dá, ó Deus, revela no meu coração, porque Ele vai sempre tentar criar embaraço, para que você não tenha êxito naquilo que Deus já colocou no teu coração. Às vezes Deus faz algo, fala algo no nosso coração, de imediato nós se alegramos. Mas você já percebeu que algumas questões às vezes passam, há uma tristeza, há um sentimento do inferno às vezes, que de repente você pensa assim: não, eu falei, mas isso não é de Deus. É de Deus sim, eu quero te dizer que é de Deus. Deus é o maior interessado que nós cresçamos espiritualmente. Aí você tem que ter cuidado com os Tobias, Sanbalates, Gesem, que muitas das vezes é levantado nas vidas, nos ministérios, muitas das vezes se opõem. Mas ainda a minha posição e a sua posição é fazer igual Paulo, largando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alto. Porque o meu foco, o teu foco tem que ser Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Se nós realmente fizermos isso, nós não vamos afundar como Pedro afundou.
porque tirou os olhos, né? Olhou para a circunstância, para os problemas que estavam à sua volta, afundou. Se nós continuarmos focando em Cristo, pode abalar a terra. É o que o salmista diz lá no Salmo 46. Pode o monte estar para dentro da terra, para dentro do mar. Mas todavia você não vai se abalar. O salmista no Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Então veja, a minha posição e a sua é a posição de Neemias. Qual é a posição de Neemias? Não perder o foco. Neemias 6,3, mesmo depois que eles tentaram, nós não vamos ler, mas se você vê em Deus de Neemias, no capítulo 1 de Neemias, você vai perceber realmente, e quando chega lá no 4, você vai ver os levantes do inimigo, dos inimigos, né, levantados ali contra a vida deles, e eles tentaram de tudo, e quando eles não conseguiram, aí eles acharam que tinha dado a cartada maior, mas mesmo assim Neemias não mudou o foco. Eu não vou descer aí não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, nós não podemos parar, nós iniciamos uma caminhada, erguendo a nossa mão e aceitando esse Jesus, dizendo que esse Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nós devemos perseverar até o fim. Aconteça o que acontecer, nós devemos continuar na nossa posição de adorador, de servo do Senhor. Não importa. É bem verdade que nós aqui temos um privilégio muito grande, como os brasileiros, até então. Não sabemos o que vem por aí, né, pastor? Mas até então nós temos privilégio. Nós não estamos ainda, igual muitos outros povos, sendo massacrados, dilacerados, por conta de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos um privilégio muito grande. Não há nada que realmente chegue diante de mim e você fala, não, você não vai falar mais esse nome. Você não vai mais adorar esse Deus. Infelizmente o Brasil é tão bom que está dando abertura até para adorar o capeta. Infelizmente. Agora imagina eu e você que conhecemos um Deus que é um Deus todo-poderoso, Criador de todo esse universo. É o Senhor que te resgatou, que me resgatou. É o Deus que tem sido comigo, tem sido com você todos os dias. Quando nós levantamos, Deus está comigo, está com você. Quando nós trabalhamos, estamos na nossa casa, em todos os lugares, Deus tem sido conosco. Isso é o que importa. É saber que esse Deus é conosco. E saiba que você vai continuar perseverando e a vitória vem. Ela vem. Como vem na vida de Neemias. Quando você chega no versículo 15 e 16 de Neemias, capítulo 6, quando ali foi realmente instaurada a vitória, e os povos começaram a tremer, porque Neemias continuou perseverando. E quando você chega, finalizando, quando você chega lá no capítulo 8 de Neemias, versículo que nós todos conhecemos, capítulo 8 lá, versículo 10 de Neemias, ele fala, hoje não é dia de tristeza, hoje é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então persevere, querido, persevere até o fim. O que te espera lá no final é a alegria do Senhor. A Bíblia diz que no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite inteira. Ou seja, tem um tempo, né? Vai passar, de manhã vai estabelecer de novo a alegria do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Nós temos ainda alguns minutos e queremos estar fazendo isso. O pastor passou para mim a responsa de terça, e eu quero te dizer que com certeza nós vamos colocar aqui um período de oração.
conversar ainda com quem está na frente da oração ali, ó, para ver se nós podemos, juntos, você como igreja do Senhor, que possamos realmente nos esforçar para buscar a presença do nosso Deus. Não há como nós vencermos realmente se nós não tivermos comunhão com Deus. Não há como nós falarmos de um Deus que nós não conhecemos, que nós não temos comunhão, que nós não temos intimidade com Ele. E você e eu, nós temos essa oportunidade de poder buscar esse Deus. Isaías 55, 6 diz que nós devemos buscar enquanto está perto, enquanto se pode achar. Ele está pertinho, Ele está dentro de você, o Espírito do Senhor. Ele está perto, porque aqui é a casa dele, é o lugar onde Deus realmente revela na totalidade a igreja dele na face da terra. Aleluia! Vamos colocar sobre os pés. Aleluia! É lógico que nós vamos estar aí buscando de Deus como nós vamos realmente fazer isso. Como nós podemos realmente buscar esse Deus na terça-feira. Então, em primeiro momento, você tem a liberdade aí de orar ao Senhor, colocar o seu coração diante dele. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu só sei que um Deus o qual nós servimos, Ele é um Deus que muda. Ele muda toda a história do ser humano quando esse é realmente fiel a Ele. Acrescentou na vida de Ezequiel mais 15 anos. Mudou, a sentença estava dada, mas quando ele viu quem era um servo fiel, coração sincero, ele mudou. Aleluia! E pode mudar a minha história, a tua história nessa noite, porque é o mesmo Deus. Aleluia! Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Deus, bendizemos o Teu nome, e Ti, ó Pai, clamamos agora, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha sondar, ó Deus, os nossos corações, que o Senhor venha, através de Cristo, ó Pai, quebrar, Senhor, as barreiras, quebrar os obstáculos. Ó Deus, muitas das vezes a timidez que não deixa nós chegar, aproximar do Senhor, enquanto a Tua palavra nos tem falado, que o Senhor tem nos dado, não é o espírito de timidez ou de covardia, mas que o Senhor tem nos dado o espírito de poder, de moderação. Aleluia! E nós Te adoramos por isso, Deus. Exaltamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite, porque se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor, ó Deus, tem preservado a nossa vida. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem sido, ó Deus, conosco. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem feito nós vencermos, Pai. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem nos levantado, ó Deus, do lamaçal do pecado. O Senhor alcança o mais vil pecador na face da terra. Depende sempre e exclusivamente de um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, Deus. Pai, sonda agora, Pai, trazendo, ó Deus, sobre o Teu povo, ó Deus, as soluções dos problemas, ó Deus, fazendo as pessoas vencer, ó Pai, os desafios, fazendo eles, ó Pai, crescer em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, tira toda dúvida, Pai, tira toda dúvida que tenha atrapalhado, ó Deus, a nossa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tira de nós, ó Pai, esse pensamento, ó Deus, que não tem contribuído, Senhor. Tira de nós toda roupagem religiosa, toda roupagem simplesmente religiosa, Deus. Mas ajuda-nos, ó Pai, a entender, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que Cristo veio a essa terra como Filho unigênito, e nós vimos a Sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheia de graça e de verdade, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vencer, ó Deus, muitas das vezes, ó Pai, fomos alcançados em contextos religiosos,
cultura simplesmente religiosa. Ó Deus, me ajuda, Senhor, a fazer como Paulo, largar tudo isso para trás e avançar para o alvo que é Cristo, Senhor. Ajuda nós não perder o foco. Ajuda nós, ó Deus, continuar, ó Deus, te adorando, servindo a Ti na beleza da Tua santidade. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para dentro de nós mesmos e ver as carências. Olhar para dentro de nós mesmos e ver, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas mazelas. E devemos, ó Pai, fazer o que a Tua palavra nos ensina, confessar a Ti, ó Deus, e deixar essas situações e ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Pai, visita os lares aqui representados, visita as famílias aqui representadas, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pensando, do que aquilo que nós pedimos. Tu és poderoso para fazer mais, Senhor. Deus, eu entrego as Tuas mãos, ó Deus, a Tua igreja nessa noite, Senhor. Espírito Santo, que é conhecedor, que é aquele que revela o mais profundo e escondido, revela sobre nós, revela no nosso coração, ó Deus, nessa noite, em o nome de Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Ainda antes de estar encerrando, aleluia, queremos chamar aqui à frente aqueles que querem uma oração específica. Se você quer algo específico na sua vida, nós queremos estar fazendo isso em nome de Jesus. O pastor já ensinou aqui que quando alguém está aqui na frente, delimita o lugar, né? Nós oramos aí no banco, mas agora dá um passo de fé para o Senhor. Aleluia! Exaltado seja o nosso Deus, aleluia! Aleluia! Eu vou estar pedindo o pastor para estar fazendo essa oração. Aleluia!